podcast da Escola Marechal Bittencourt. Oi, eu sou a Sara do 8º C. E eu sou a Cristina do 8º C. Hoje a gente está aqui com a Kelly Matos. E ela é jornalista, mãe, repórter. E eu queria que você se apresentasse. Quem é Kelly Matos por Kelly Matos? Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas o pessoal está ouvindo esse podcast. Estou muito feliz e honrada com o convite da Sara, da Valentina. É um prazer estar aqui com o meu querido amigo Marpi. E quero dizer para todo mundo que está na audiência que eu fiquei muito orgulhosa do trabalho de vocês. A Kelly Matos, por Kelly Matos, eu sou jornalista, eu sou mãe do Gabriel, eu sou uma mulher que acredita muito na força feminina e uma lutadora por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais diversa, em que todos nós tenhamos oportunidades. Eu trabalho na RBS há 20 anos. Hoje eu estou como apresentadora de rádio, de um programa, assim como vocês. Eu também tenho um comentário no Jornal do Almoço, onde encontro meu amigo Mark. Eu também tenho uma coluna no Jornal Zero Hora. Eu trabalho muito com as minhas redes sociais. E nas horas vagas eu durmo? Não, eu cuido do meu filhote, que tem 2 anos e meio. Legal. E a gente também tá aqui com o Mark B, que ele é locutor, jornalista e rapper gaúcho. Se apresente. Quem é Mark B por Mark B? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Eu sou o Marcos Alexandre, né? É legal dizer isso. Mas todo mundo me conhece como Mark B, trabalho no Jornal do Almoço. Não só no Jornal do Almoço, mas também faço Globo Esporte, Bom Dia Rio Grande, onde eu consiga acessar com minhas pautas, né? E sou casado, tenho 3 filhos, né? 2 enteados e uma de sangue. São 2 mulheres, então mais a minha esposa, é um povo. E eu sou um cara que acredita muito eu tenho isso no meu Instagram também, eu acredito muito na bondade das pessoas, naquilo que as pessoas possam fazer de bom. A gente sabe que nesse mundo maluco que a gente vive, quanto mais coisas boas a gente puder coletar e passar para outras pessoas, a gente vai conseguir mudar um pouquinho esse mundo. Eu acredito muito nisso. Muitos me chamam de maluco, dizem que é utopia, mas enfim, 1000 vezes viver uma utopia, né? Do que viver de coisas que a gente não acredita ou não gosta de fazer. Sou apaixonado pelo meu trabalho, sou apaixonado pelas coisas que eu faço, gosto muito disso, me dou em cada coisa que eu fizer, eu vou me doar, e acredito muito nas conexões. Sabe? E eu acredito numa coisa que eu acho que todo mundo acredita, que são a energia, né? A energia pra mim é tudo. Se eu olhar pra ti, nossa energia não bater, a gente vai trocar ideia, beleza, a gente vai continuar se encontrando, mas eu não vou te convidar pra ir conhecer um podcast na escola, entende? Então é isso que eu acredito. Estamos aí pra trocar uma ideia, bater papo. Sim. E onde vocês tiveram essa ideia de seguir essa carreira que vocês têm hoje? Eu vou começar falando porque eu me identifico muito com vocês, porque foi na escola que eu descobri. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 13. Eu tenho 14. Eu era um pouquinho mais jovem que vocês, eu tinha 11 anos. E na escola onde eu estudava, eu gostava muito, muito, muito de ler e muito, muito, muito de escrever. Eu nem achava que eu seria de rádio. Nem achava que eu tinha voz pra isso, né? Porque vocês já viram que eu não tenho voz de locutor, mas eu não tenho esse vozeirão. E eu queria muito escrever. Então, o jornal, que é o jornal onde eu trabalho hoje, que se chama Zero Hora, fez um concurso pro Dia das Crianças. Tinha que fazer uma redação e as melhores redações seriam publicadas no jornal. E eu fiz uma sobre política, que é um assunto que ninguém gosta, né? E eu fiz uma reportagem escrevendo como é que eram os políticos, como é que era a eleição, e essa reportagem foi selecionada e foi publicada no jornal, mais ou menos com a idade de vocês. E ali eu disse para minha mãe, o nome do concurso era Jornalista por um Dia, eu falei, eu quero ser jornalista pela vida inteira. E desde então eu botei na cabeça, para o desespero da minha mãe, que disse, tem que fazer direito, engenharia, medicina, ela não queria. Ela achava que eu não teria um futuro, né, com muitas possibilidades. Eu venho de uma família, né, que vem da quebrada, que vem do Jardim Leopoldina, e aí a minha mãe era muito preocupada com isso, né, porque meu pai não teve oportunidade de estudar, minha mãe já teve, mas meus avós também não. Eu sou a primeira da minha família a me formar na faculdade, então a preocupação dela, hoje eu entendo, era com que eu pudesse me sustentar.
com que eu pudesse ter uma vida diferente daquela vida dura que ela, e que meu pai, e que os que vieram antes tiveram. Então, hoje eu entendo e olho com amor para essa responsabilidade que ela tinha para com os filhos. E eu acredito muito, gurias, e todo mundo que está nos ouvindo, na educação como ferramenta de transformação. Porque a minha mãe, ela era da cantina da escola. Então, ela fritou muito pastel, vou chorar aqui, né? Para que eu pudesse estudar. Ela fazia muito X, muito cachorro-quente, né? Eu era ela era a tia do bar e eu era a tiazinha do bar. E aí, nem todo mundo fala bar, né? Falam cantina, bar é uma coisa que a gente usa. E aí, a minha vida foi transformada porque a minha mãe, como muitas mulheres, não tinha onde me deixar. Então, ela me levava cedinho, 5, 6 da manhã, e hoje ela fala dessa culpa de me acordar cedo, para ir trabalhar com ela. E aí, o meu lazer, ou a minha forma de, assim, diferente de outras crianças, o meu quintal era a pracinha, era a biblioteca. Eu tinha, assim, eu acho que uma sorte, apesar de repetir esse padrão de muitas mulheres que não têm onde deixar os seus filhos, eu tive a sorte de viver num ambiente escolar. Eu tenho certeza absoluta que a minha transformação se dá a partir daí. Claro, consciente dos meus privilégios, né? Talvez se eu tivesse num ambiente de violência ou de não oportunidades, a escola me deu essas oportunidades. Por isso que eu sou entusiasta da educação. Toda vez que me convida, o Mário falou, né, vamos na escola, eu falei, lógico, eu vou. Eu botei meu filho na escola com 6 meses de idade, vão dizer que eu tava louca. Eu falei, não, mas o ambiente escolar é um ambiente salvo, é um ambiente que dá perspectiva, que dá oportunidade, que dá visão, que dá troca, que dá afeto, amizade. Então, é um pouco da minha origem, respondendo a pergunta de vocês, do porquê que eu resolvi ser jornalista. Depois, como não tinha vaga, né, e eu rodei no processo pro jornal, na prova, eu passei na de rádio, e hoje eu penso, que bom, graças a Deus. O tema da nossa escola, inclusive, né, é a borboleta, que é educar para transformar, né? Então, eu tô aqui há muito tempo na escola, né? Tô há 9 anos. Então, eu sempre ouvi esse tema e a gente se transforma mesmo. E eu me identifiquei muito contigo porque eu adoro ler e escrever também. Ah, então estamos juntas, conectadas. Depois eu te mostro os livros que estão ali na minha bolsa. Eu sempre saio com... Ah, não, deixei no carro, né, Mari? Eles eram muito pesados. Eu levo 2 livros na mochila, todo então, dia. eu tô com 2 também. Eu tô com 2 na mochila. Eu sempre saio. Eu digo, dá um tempinho no almoço, dá um tempinho... Uma coisa que eu não recomendo que faça, mas eu fiz, um dia eu me acordei de madrugada, não consegui mais dormir, fui ler um livro na sala. Durmam, não é pra ficar lendo de madrugada, mas até isso eu já fiz. Tu também? Fiz também. Aí, ó, tamo aqui, tamo junto, bateu energia, viu? E você, por que quis seguir nessa carreira? Cara, é muito engraçado isso, eu tava ouvindo a Kelly falar, e eu venho de um outro caminho, né? Que eu acho que é maravilhoso, inclusive, isso, né? A gente poder falar sobre caminhos diferentes que acabam em um mesmo local, né? Eu sou um cara que eu venho da cultura, né? Da cultura de rua, assim. Eu venho do hip hop. E é muito engraçado porque eu venho de uma cultura que, teoricamente, não falava para ver TV. Né? Então, por quê? Eu sempre falo isso, né? Porque imagina eu, um homem negro, né? O que tinha na TV? O que passava na TV? Era o negro serviçal, era o mordomo, era a tia Anastácia, era o Saci, eram coisas que pra mim não me trariam nada, não me fariam me sentir mais, não me trariam autoestima, né? E a música foi que me guiou por muitos caminhos. Com a música, e eu posso dizer isso assim, como eu falei, eu venho do hip hop, o hip hop ele me formou como pessoa. Me ensinou sobre lealdade, me ensinou sobre humildade, me ensinou sobre manter os pés no chão, me ensinou sobre o respeito, né? Me ensinou sobre várias coisas assim, que são importantes, que eu levo para a vida sempre. E nessas caminhadas, eu já morei em vários lugares, conheço o país todo, por causa da música, por causa do hip hop, da arte, da cultura. Teoricamente, a TV não se encaixaria nisso, né? TV, rádio, jornal, não se encaixaria nisso. E aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, teve um programa chamado Hip Hop Sul, que passava na TVE. E eu recém tinha voltado de São Paulo, e um grupo conhecido meu, um DJ que é do Racionais, né, o KLJ, era conhecido meu, ele veio fazer o lançamento de um CD. Olha como faz pouco tempo, pouquíssimo Entregando tempo, a idade. um CD.
E ele queria conhecer o programa e tal, e eu conhecia o usado do programa, e eu digo, não, eu agilizo isso pra ti, não tem problema. Aí fui, levei o pessoal, né? E aí era um pessoal bem conhecido, além do Silent Eight, o MVBio, tinha várias figuras conhecidas e tal. E foi assim, uma das primeiras vezes, né? E que eu entrei em uma TV, foi na TV. Aí logo depois disso eu tinha um conhecido também, que era o Manuel Soares, de vez em quando ele fazia umas pautas pro Jornal do Almoço, aí se tinha hip hop ele me ligava, me chamava. Pô, eu preciso de um cara que faça um rap sobre não sei o quê. Eu indicava pra ele, eu preciso de uma família que fale sobre não sei o quê. E é importante dizer isso porque assim, nesse momento eu comecei a olhar a TV de uma forma diferente, como um instrumento. Um outro ponto de vista diferente. Outro ponto de vista totalmente diferente. Porque o que acontece? O hip hop que eu trabalho, e é o que eu acredito, ele não é um hip hop feito para ganhar dinheiro. Ele é um hip hop feito para trabalhar com as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas para melhor, assim, da maneira que a gente puder. E isso nem sempre é sobre dinheiro. Né? Nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes, muita gente precisa, muitas vezes, de um simples oi, um abraço, alguém olhar para ti e dizer, como que tu tá? Tu tá bem? Às vezes é só sobre isso, não é sobre dinheiro. Então, quando eu comecei a perceber que a TV podia ser isso, eu me senti tentado, achei legal e tal, mas continuava com o pensamento de que não era para mim. E aí o programa Hip Hop Sul, ele terminou. E aí assumiu um outro programa chamado Cultura de Rua, que daí eles falavam sobre vários assuntos. Nesse programa Cultura de Rua, eu fazia um som naquele tempo com o Nitro Di, que era da Guedes e tal. E aí o Nitro ia gravar um videoclipe. E o videoclipe foi gravado por um cara que estudava cinema, que era o Antônio César Padeiro, o nome dele. Esse cara, a gente foi gravar o videoclipe e tal, quando terminou o videoclipe, ele olhou pra mim e falou assim, Negrão, tu nunca pensou em fazer alguma coisa pra TV, um filme, alguma coisa? Porque eu vi que tu faz uns trejeitos e tal, quando tá cantando, eu digo, TV, filme, eu tava muito longe da minha realidade aquilo. Pois esse cara, ele assumiu esse programa na TV e ele criou um projeto chamado Apresentador por um Dia. Olha, jornalista por um dia, apresentador por um dia, nós estamos... É preciso ir nesse programa. Entendeu? E aí eu fui, ele me convidou e eu fui. Foi muito legal, foi muito bom. Abriu a minha mente para várias outras coisas assim. E ok, foi uma vez. Aí um belo dia ele me chamou de novo. E eu vou de novo. Me chamou de novo, vou de novo. E aí um dia, numa sexta-feira, eu nunca esqueço disso. O programa era gravado na sexta. Na quinta-feira à noite, eram umas 10 horas da noite, ele me chamou. Cara, eu tô apavorado porque o cara que a gente convidou, ele não vai poder vir. Tu tem como vir? E aí entra uma outra coisa que a gente sempre tem que, claro, sabendo com responsabilidade, aproveitar, que são as oportunidades. Eu trabalhava, CLT, carteirinha assinada, tal. Liguei pro meu supervisor, falei, olha só, eu acho que eu vou ficar doente amanhã, não vou poder ir. Tem como colocar alguém no meu lugar? Tem. Colocou um cara no meu lugar e eu fui lá. Apresentei o programa. Quando eu saí daquele programa da gravação, o Manuel Soares me chamou no mesmo dia e disse, cara, eu tô querendo fazer um quadro pro Jornal do Almoço chamado Batalha de Conhecimento. Tem como a gente trocar uma ideia? Tem. Aí eu fui conversar com ele, aí ele falou pra mim, e aí é legal até falar sobre isso. Ele disse assim, cara, eu quero colocar uma batalha de rimas dentro do Jornal do Almoço. Só que tem um problema. Eu fui olhar no YouTube as batalhas de rima, não tem como eu colocar numa escola. Porque é o fulano xingando isso, porque eu bato na tua irmã, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Batalha de rima geralmente é assimilado com briga, né? Exatamente. Com xingamento, Exatamente. coisa assim, quando tu pensa. E aí eu falei pra ele, não, calma aí. Tu tá vendo um estilo de batalha de rima. Porque a batalha de rima se divide em dois estilos, né? Tem a batalha de rima de sangue, que não tem nada a ver com sangue, você que está ouvindo aí, por favor, não tem nada a ver com sangue. Tá? Vamos esclarecer, atenção. Sem matança, sem matança. É o estilo, ele é mais agressivo, não tem nada a ver com sangue. E a do conhecimento. E aí eu falei para ele, a do conhecimento, eu vou pegar um assunto e nós dois vamos falar sobre esse assunto, rimando. E o de nós dois que rimar melhor é o que vai passar de fase. Esse tu pode colocar em qualquer lugar.
não vale palavrão, algumas regras, não vale palavrão, não vale agressão, não vale se ofender, tu não vai falar sobre outra pessoa, tu vai falar sobre o tema especificamente, demonstrar teu conhecimento e quem demonstrar mais conhecimento sobre determinado assunto é o que vai passar. Tá aí a ideia pro próximo quadro do podcast. Ah, Um dia, botar batalha um do quadro assim que a gente tava conhecimento. pensando. Então, e aí ele, nossa, maravilhoso, isso dá pra ir pra escola, com certeza. E eu, é isso aí, vai lá e faz. E aí ele, tu me ajuda? Ah! Lembrando, e é sempre bom falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas ouvem a gente falar que foi assim e tal, e tá tudo certo, foi lindo e maravilhoso. Esquece, não foi assim tão simples não. Porque, como eu falei antes, eu trabalhava, né? Tinha o meu CLT ali certinho, que era. Porque muita gente que vive de cultura e de arte acaba tendo que ter o seu ali, carteira assinada, para poder apostar e investir no seu sonho, né? Até chegar no sonho tem um outro Até o caminho. sonho se tornar realidade, filha, tem muita caminhada, tem muito suor. E aí eu comecei, pedia folga num dia e ajudava o Manuel. No outro dia eu trabalhava, depois pedia folga, ajudava o Manuel. No outro dia eu trabalhava e assim eu ia. E assim foi indo, né? A gente foi até conseguir terminar a Batalha do Conhecimento, entregar a Batalha do Conhecimento, só que o Manuel, ele me convidou como estava na organização, no dia do vivo, na Batalha do Conhecimento, ele disse, vai lá, tu vai ser um jurado nosso. Eu, pô, perfeito. Aquele WhatsApp pra família toda, né? Ó, tá na TV, me assista. Tal. E aí a gente foi, fez a Batalha do Conhecimento. Quem ganhou foi o Nicolas Walter, inclusive, que é um cara que foi conhecido depois. E a Batalha do Conhecimento naquele ano ele ganhou tudo de interno. Maior Ibope, maior não sei o que, maior inclusão, maior acesso na internet, maior não sei o que lá. E aí, com certeza, a empresa já quis fazer no outro ano de novo. E aí, o Manuel Soares recebeu um convite para ir para a Globo. Ele já havia recusado um convite, né? E ele disse, olha só, eu vou indicar o teu nome e o do Seguidor F. Vocês vão ter que passar pelo processo e tal, mas pelo menos tem uma indicação minha, vai que ajuda, né? E eu vou continuar dizendo, o lance todo da Batalha do Conhecimento, como a gente disse, foi freelance. Não ganhei R$1, foi tudo no famoso acreditando no sonho, investindo no sonho. E aí a gente fez. A gente tocou sozinho, eu e o Seguidor F, a gente tocou sozinho e a Batalha do Conhecimento ganhou de novo. Todos os internos. E aí, o até então diretor, que era o César Freitas, me chamou eu e o Seguidor para reuniões em momentos separados e tal. E ele ofereceu a oportunidade da gente trabalhar. E agora eu vou me esticar um pouquinho, porque eu vou contar uma coisa pra vocês que é um segredinho, mas já que a gente tá em casa aqui. Gosto. É o seguinte, o que eu vou contar pra vocês agora, vocês que estejam nos ouvindo, que fique bem guardado, assim. Pra que vocês nunca entrem numa entrevista, nunca respondam uma entrevista como eu respondi o que eu vou dizer pra vocês agora. Imagina a cena, tá? Estamos em uma sala, eu e o César Freitas, o seu senhor, excelentíssimo diretor, aquele, né? Super, beijo pra ele. Entrei numa sala, que tinha um sofá, que eu acho que só o sofá era o valor do meu quarto, assim, todo, só o sofá. Sentei no sofá, o sofá me abraçou, assim, sabe? Aquele sofá vai assim, eu digo, meu Deus do céu. É muito bom. E aí ele veio, prazer, senhor Marcos, tudo bem? Tudo bem, senhor César, né? Isso, César, exatamente. E aí ele bem assim, bom, a gente vai trocar uma ideia aqui, vamos conversar um pouquinho, eu quero conhecer o senhor um pouquinho, já que o senhor está concorrendo a uma vaga, né? Então eu tenho que conhecer o senhor. Tá. Me diz uma coisa, senhor Marcos, o que o senhor assiste de TV? Aí entra a primeira coisa que vocês nunca devem dizer. Lá vai. Eu olhei pra ele e disse, olha, na verdade eu não assisto TV. Desculpa. Ainda bem que foi sério. Aí ele bem assim, mas o senhor não assiste TV? Não. Mas o senhor não assiste TV por quê? Boa. E aí eu falei o que eu falei agora, né? Digo, olha, seu César, com todo respeito, mas assim, eu sou um cara que vem da vila, né? De comunidade. Então, pô, se for pra falar de sangue, de briga, de droga, essas coisas, eu não preciso ligar a TV ou pegar o jornal pra ver. Eu vou ali na minha esquina e eu tenho, né? Triste. Se eu for olhar a TV, se for para olhar pessoas iguais a mim, falando de negritude com o senhor, se for para falar sobre pessoas da minha cor na TV, o que eu vou ver? Vou ver a tia Anastácia, vou ver a tia Anastácia que faz eu já ouvi isso uma vez, a tia Anastácia que faz toda a farinha
faz o bolo e na hora quem ganha os louros é a Dona Benta. Né? A tia Anastácia é quem faz a farinha do bolo, mas a farinha empacotada ela recebe o nome de Dona Benta. Então, se for para ver isso não vai me trazer nada de bom. Né? E aí o seu César me faz a pergunta que faz a virada de chave. E aí é onde eu descobri que é o que eu quero fazer. Ele me diz assim, mas se o senhor tivesse a oportunidade de mudar esse cenário, o que o senhor faria? Eu digo, seu César, tem muita coisa boa na comunidade, tem muita coisa boa na vila. Tem o futebol na vila que é fatal todo domingo, as senhorinhas que fazem doce para vender, sabe? A gurizada que vai estudar, que aprende realmente na escola, os grafites, a arte, tem música que o pessoal faz em casa, aprende a fazer sozinho em casa, porque não tem dinheiro para pagar um professor e tal. Isso eu acho legal. E isso não aparece. Aparece uma unha, né? Menos de 1% do que é uma vila. E aí ele... Gostei da sua colocação. O senhor já pensou em fazer isso profissionalmente? E eu digo, olha, o que eu faço não é profissional, né? Eu faço da maneira que eu acredito, com a minha música, com a minha arte e tudo mais. E aí ele disse, pois é, e se o senhor fizesse isso na TV? Aí ele me deu... Aí veio, a deu ideia a volta. veio. E aí, exatamente, aí ele me deu aquele... Sabe aquele... A lampadinha. Exatamente, eu nunca tinha pensado nisso por esse lado, falei pra ele. E aí ele disse, pois é, então o senhor pensa, eu também vou pensar no que o senhor me falou, eu acho que é interessante o que o senhor me falou, o ponto de vista que o senhor me falou, e a gente conversa daqui a uma semana. Eu entro em contato. Aí eu falei o seguinte, não, tudo bem, aguardo o seu contato. Aguardei uma semana, nada. 2 semanas, nada. 3 semanas, nada. E eu, mais um que só me conversou e já era. Aí quando começou a 4ª semana, um mês, ligação da RBS TV. Senhor Marcos Alexandre, poderia falar com o senhor Marcos Alexandre? Sou eu mesmo. E eu pensando, né, pra quem que eu tô devendo? Ai, achou que já era o Serasa. Eu já achou que era o Serasa. É isso. Ligação. Ligação assim é o Serasa. E aí, aqui a Adriana Sá, da RBS TV, gostaria de marcar uma agenda com o senhor. Eu digo, eu nunca ouvi falar, nem na TV eu ouvi alguém falando assim. E aí, eu, não, tudo bem, aí eu fui lá. E aí entra uma coisa que é muito importante. Lembram da energia, né? Aquela coisa da energia? Então, quando eu cheguei na TV, o seu César foi conversar comigo e ele me disse, olha, o senhor não tem o curso de jornalismo, que é fundamental para poder exercer sua profissão. Mas nós temos um curso técnico, que é de locutor apresentador, que o senhor pode fazer e pode vir trabalhar conosco. E eu, pô, que legal, então eu vou trabalhar. Não, o senhor vai vir trabalhar conosco, assim que o senhor fizer o curso. E eu, o curso é gratuito? E aí ele disse que não, tinha uma empresa que fazia tal, não sei o quê. E aí ele me falou o valor do curso, que eu não vou falar aqui para vocês agora, para não assustar ninguém. Mas ele, quando ele falou o valor do curso, eu me apavorei. Eu digo, eu não tenho como. Porque nem trabalhando na minha empresa tal, já tinha minha filha, não tem como. E aí entra a energia. Porque daí o seu César olhou para mim e disse o seguinte, eu gostei muito do que o senhor falou, eu acredito muito no que o senhor falou. Então, nós vamos pagar o curso para o senhor. Nossa, legal. A empresa pagou o curso para mim. Para que eu pudesse trazer aquilo de bagagem que eu tenho, aquilo que eu acredito, para dentro da TV e, de certa forma, também fazer com que a TV se aproxime dessas pessoas e traga essa outra realidade. Porque às vezes as pessoas dizem, porque a TV só mostra coisa ruim, porque não sei o quê. Mas é que muitas vezes a gente não mostrou outras coisas também, né? Então a gente precisa ter essa ponte, né? E aí foi nesse momento que deu esse plim, esse estalo, que eu entendi que realmente é isso que eu queria fazer. E é bom dizer isso também, quando eu comecei na TV, a primeira coisa que eu fiz foi começar uma faculdade, eu queria fazer a faculdade de serviço social. Porque vou lidar com as pessoas, é o que eu acredito e tal. E aí um dia, almoçando com o seu César Freitas, ele perguntou, tá fazendo faculdade, né? Eu tô. De quê? Serviço social. Mas eu tô pensando, né? Porque esse serviço social não combina com jornalismo. E aí ele me deu outro. Ele falou assim,
Tá, mas e quem te disse que o que tu faz na TV não é serviço social? Agora, reflexão. E eu, caraca, vou pra casa amanhã, eu volto e converso contigo. Aí no outro dia eu voltei e conversei com ele, realmente. Aí eu tranquei serviço social e comecei jornalismo por causa disso. Porque o jornalismo também é o que eu consigo fazer. O meu serviço social, as coisas que eu acredito, eu consigo fazer no trabalho que eu tenho hoje. Então, foi mais ou menos por aí a minha historinha pequena. Ah, eu amei. Isso é muito interessante de ouvir, porque a gente, adolescente, né, a gente fica pensando, tipo, agora, principalmente que a gente tá no 8º, a gente fica pensando, tá, e agora? Qual curso eu faço? Que professor eu sigo? O que eu faço agora? Aí, daí, é uma ansiedade total. E dá nervoso isso. Inclusive, antes da gente apresentar, a gente fica super nervoso. Vocês ficam nervosos antes de apresentar alguma coisa? Eu fico, e eu ouvi uma vez uma entrevista da Fernanda Montenegro dizendo que ela também sente frio na barriga. Imagina a nossa dama do cinema que concorreu ao Oscar, mãe da Fernanda Torres, que também, né? Mas eu acho que o frio na barriga, é claro que na medida em que a gente vai fazendo, né, a gente vai ganhando mais tranquilidade ou mais fluidez. Hoje, quando vocês falam comigo, né, eu já tenho uma experiência, mas o frio na barriga também é importante para que a gente esteja atento, né, Mark? Para que a gente preste atenção no que a gente vai falar, para que a gente reflita. E o frio na barriga, saber que temos o frio na barriga, faz com que a gente se prepare. Eu sou uma pessoa, eu vi que vocês se prepararam super para vir aqui, né? Estão com as perguntas anotadas. Eu me preparo muito para cada uma das entrevistas que eu vou fazer. Eu busco informações, eu vou na internet, hoje tem inteligência artificial, eu ligo para pessoas, então eu ligaria, sei lá, para tua melhor amiga, para saber como é que tu é, para saber o que eu posso aprender de ti, né? Quando eu vou entrevistar alguém agora da Expo Favela, eu vou perguntar pro Mark quais são os elementos. Eu me preparo muito por causa desse frio na barriga. E eu acho, gurias, que se vocês estão com frio na barriga e com nervosinho, é um ótimo sinal. Significa que vocês não estão desleixadas, não estão despreocupadas. Eu admiro quem tem frio na barriga e quem se prepara para fazer alguma coisa. Eu não sei fazer diferente, né? Que eu falei para vocês. Eu vou estudar, vou fazer uma entrevista no café, eu vou ler tudo que for possível. Livro, vou telefonar, vou fazer toda uma preparação. Vou ter que nem vocês um papelzinho. Vocês viram que eu anotei aqui, né? E não tenho vergonha nunca de anotar. Nunca. Eu aprendi com o Daniel Escola, outro mestre de jornalismo, porque ele anota. Porque a gente, para se organizar mentalmente, muitas vezes a escrita é a forma da gente memorizar. Então eu escrevo. Hoje, quando eu fui participar do Jornal do Almoço, é claro que eu fiz ali, né, com uma fala, porque eu já tenho algum terreno de caminhada, mas eu anotei tudo. Eu tava com tudo anotado porque eu me organizei melhor. Quero tratar desse tema. Aí depois eu fui pra TV com frio na barriga. Aí isso é bom de falar. Eu sou do rádio, né, gurias, que nem aqui o podcast de vocês. Então, 20 anos de rádio gaúcha. Mas a TV eu comecei esse ano. Então a pizza embaixo do braço rola, né? O bigode suado aqui acontece. A Ranzolin maravilhosa tá lá super sentada no sofá, o Marco Matos. E eu tô aqui, ó. Porque ele é mais diferente, ele é diferente, né? É parecido, mas é diferente, é uma experiência diferente. Eu tava acostumado com uma coisa, daí muda pra outra. E o rádio, agora tem a transmissão no YouTube, na live, a gente tá aqui conversando. Agora a TV, né, se eu for olhar pra lá, eu não tenho espaço pra errar. Eu tô olhando qualquer silêncio, qualquer que eu faça, ele é visto, né? Então, se eu fizer aqui agora, se eu derrubar esse café, tá visto, tá posto, eu digo pra quem tá acompanhando, pelo menos vira meme, né? A Cristina derrubou o tablet, virou meme. Ela botou a calça ao contrário, Marco Matos fez virar meme também. É como ficar famoso. Como ficar famoso, tu paga micos. Tu paga micos, vira famoso. Se der alguma coisa errada aqui, vai virar meme. Certo. E também vamos olhar pelo lado bom. Tu tem o seu lado bom, vamos rir. Isso aí. Eu também tenho essa questão do frio na barriga. E assim, lembrando que esse lance que a Kelly falou, ele dá um frio dobrado na barriga, tá? E aí eu vou dizer assim, ó. Vou dar como funciona o processo, tá? Terminou o Jornal do Almoço hoje com a Kelly. Tem uma reunião de pauta onde se é definido o Jornal do Almoço de amanhã. Lembrando que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e acabou toda a reunião que a gente fez, pode acabar. Tem que mudar tudo de última hora. Tudo. E aí, assim, a gente tem uma produção, né? Que teoricamente é quem vai pensar, vai ligar, vai fazer e tal, não sei o quê. Vai chegar no outro dia de manhã e vai dizer pra mim, Mark B,
a pauta que tu vai fazer aquela é sobre isso, 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 tu vai falar com fulano, tal, tá tudo certinho. Se der algum problema, o telefone é esse aqui, tu acha que a gente fica tranquilo? Não. Não. Por quê? Porque a gente não sabe quem é essa outra pessoa que vai estar lá. E aí, de repente, se for uma gravação, tá tudo certo. É uma gravação, tem o cinegrafista, a gente para, não foi legal. Faz de novo, faz de né? novo. Agora, se é um vivo, que é a ao maioria vivo, das coisas que acontece comigo. E aí, chega no vivo, e aí é que tá. Já chegou no lugar com frio na barriga, né? O que vai acontecer? Lembrando que a gente chega 2 horas antes. O pessoal olha, entrar meio-dia, a gente chegou 10 horas, 10 e meia da manhã. E pra entrar 1 minuto, 2, né? Pra entrar 1 minutinho, meio, 2. É. E a gente chega lá, a gente né? Já chego assim, eu e o cinegrafista, a gente já chega meio olhando o ambiente, aonde que vai ser, onde que tu vai ficar, como é que é. Tá, vai ser ali, vamos conversar com o contato, né? Chega ali, boa tarde, senhora Kelly. Isso acontece. E aí, como é que tá aqui na escola? Tá bom o programa? E aí tu... Parece a gente em apresentação de trabalho da escola. Exatamente. O senhor começa a fazer umas perguntas do É trabalho. assim, meu filho. Fica assim parado. Não, é tipo isso. E travou, a pessoa travou. E tu tem que entrar no ar. E aí tu tem que entrar no ar. E outra, e aí tem que pensar, e agora essa pessoa não fala, o que eu vou fazer 1 minuto e meio pra falar sobre um negócio com ela e ela não fala nem 10 minutos. E aí tu vai olhando em volta, porque tu vai procurando outros caminhos pra poder fazer, né? E geralmente a gente usa alguma coisa que a pessoa gosta. Então, a senhora viu? A Sara, a senhora viu? A Sara tá de óculos novo, né? O que a senhora achou? Eu não gostei desse óculos novo dela, porque não sei o quê, mas pelo menos ela falou, entendeu? Tu já começou a soltar. Só que lembrando que tem outros pequenos detalhes. E aí entra o frio na barriga. Estamos eu e a Kelly aqui, tá? Vocês acham que tá tudo certo, o cinegrafista tá aqui, mostrando a Kelly. Você já deve ter visto que qualquer repórter tem um fonezinho de ouvido, né? Sim, a gente vê pra eles Esse fonezinho de ouvido tá lá na TV. E a pessoa lá na TV tá dizendo assim, ó, olha a tua direita que tem um negócio bem legal para mostrar à direita. E eu tô aqui conversando com a Kelly, eu tô olhando para a direita, daí eles assim, não, esquece esse negócio da direita, a tua esquerda tem um negócio bem mais legal. E tu vai olhando pro negócio da esquerda, e aí tu tá olhando... E tu tá entrevistando, ó. Tu não terminou de entrevistar. Enquanto tá falando, eu falo que o cérebro, ele sai. É isso aí. E ele se divide. Uma parte tá te entrevistando aqui, a outra assim, olha pra direita, olha pra esquerda. Acontece. Direita, esquerda. E detalhe, e aí assim, ó, nós temos, vamos lá na TV Pinceró, tu tem 1 minuto e meio. Ai, sim. Aí tu tá lá, conversando, daí tu olhou pra esquerda, tu olhou pra direita, e aquela vozinha da consciência que a gente diz, né? A vozinha daqui, olha só, tu tem 1 minuto e 30 agora. Não, eu não consigo calcular. 1 minuto e 30 é quanto tempo, meu Deus? Olha pro lado. Aí tu olha assim, tá passando uma menina bem bonitinha lá, ó. Avisa pro cinegrafista. Daí tu não pode avisar pro cinegrafista, porque, né? Eu tô conversando com a Kelly, como é que eu vou avisar o cinegrafista? Tipo assim, ó. Exatamente. Né? Tipo. Cara, sabe? E aí, e a vozinha aqui, ó, 1 minuto. E aí, assim, ó, tem as regras da TV, tá? Com 1 minuto, tu já começa a ficar alerta pra devolver pra Cristina. Porque tem tempo, gente. Vai pouco, senão eles vão te tirar do ar. Exatamente. Tem tempo. E a voz de Deus tá aqui, ó. Tipo, como se eu estivesse aqui agora. Ó, Valentina, 1 minuto. E o Marco tá falando. Isso acontece também, né, Marco? Eu tô aqui, ó, 1 minuto. E a pessoa... E aí eu começo a puxar o microfone assim, ó. Tá longe. E a pessoa... E aí tu pega... Não, e aí assim, ó. Porque o cinegrafista, ele mostra o entrevistado, tá? Você pode ver. Eu queria que o cinegrafista estivesse do outro lado pra cá. Nós estamos vendo. Para de falar comigo. Nós estamos aqui, ó. Louco pra dizer, deu! É exatamente assim. Sabe? E a pessoa não para. Ela vai Não. aqui porque isso, porque Não. Deus, porque a família, porque... blá, blá, blá. E eles vão... E a pessoa aqui, ó. Nós vamos encerrar. Encerra. E é nesse tom, né, Marcos? Não é assim, Kelly, por favor. Encerra. Deu. Estourou. Pra poder ir rápido, né? Palavras Porque rápidas. tem o comercial, porque tem coisas... A RBS TV faz parte da grade da Globo. Então, claro, o Jornal do Almoço e depois, mas assim, ó, tem que entrar na Maria Braga. O Louro, o Mané tem que entrar. E não tem o bispo, o Papa que assim, ó, vai mudar. Imagina assim, ó, tem um computador ali na frente, tá? Imagina aquele computador ali. Ele tá lá na TV, tudo tá cronometrado. E é cronometrado mesmo. Cada segundo tem um valor. Esse segundo, entende? Então, e eu não estou falando de valor de dinheiro, estou dizendo valor no conjunto do programa todo.
Então, por exemplo, a Kelly Matos vai fazer um vivo que é para ter 2h30. A Kelly Matos fez um vivo que tem 2 minutos e 33 segundos. O Mark B, que tinha 1h50, vai ter que fazer 1h47. É um cálculo matemático. Não, O tempo todo matemática. tem lá vocês vão ir lá na TV, claro que vocês vão na TV, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, tem um relógio gigante assim, ó, que tem hora, minuto, segundo e centésimo de segundo. Centésimo. Você tem que terminar. Tem que cumprir direitinho. Tem que cumprir exatamente. Se der alguma o que tá coisa ali. errada, tem que fazer todas as contas matemáticas de Minha novo. filha, se der alguma coisa errada ali, quase demissão. Não, e caiu, por exemplo, tá? O sinal onde o Mark tava, né? Ele ia fazer um vivo lá em, sei lá, aqui, em Sapucaia. E não deu sinal. Não funcionou o Não, sinal não na conectou, internet, que nem é. o nosso celular não pega, né? Não conectou. E eles têm que preencher. E Passa Então eles por dizem, outra coisa. Kelly, eu me preparei pra fazer 3 minutos. Agora tu tem 5. Mas que- eu não tenho. Tem que alongar. Viu? Vamos lá. Ou o contrário, né? Caiu a Kelly, viu, Mark? Não tem como, não É, vai entrar. é isso. Porque deu um problema e tal no sinal. Ou Vai. imagina a correria quando tipo assim, ó, tu tá tudo certo, tu vai entrar daqui a 40 minutos. Tá? Tá tudo certinho. Daí, ó, 40 minutos, vamos começar a se movimentar agora? Ah não, tem mais uns 10 minutinhos ainda. E aí alguém te liga e diz assim, ó, caiu a Kelly, tu vai ter que entrar mais cedo. Teus 40 virou 5 minutos. Minha filha, imagina, e já Aqui, ó, a aconteceu. pizza embaixo do braço. Mas já aconteceu muito, porque daí o friozinho na barriga, ele vem Aí, garganta, A gente se entendeu? preparando antes já fica nervoso, imagina assim. Sim, muito de última hora. Eu me lembro de uma vez que o governador, eu entrevistar o governador, e aí tudo pronto, e era uma das minhas primeiras vezes na TV, né? Então eu já tava nervosa. E aí o fonezinho aqui, tudo pronto, e ele se dizendo, tu vai entrar em 2 minutos, igual o Marco falou, vai entrar em 2 minutos. Só que o governador tava numa reunião, e ele não aparecia. 1 minuto. E eu, meu Deus, esse homem não aparece. 30 segundos ele apareceu. E ele tem que botar fone, ele tem que segurar o negócio, e a Cristina chamando. Então, que nem eu falei pra vocês, o cérebro tá olhando aqui pra ver se ele tá pronto, e eu tô entrando aqui enquanto ele se arruma e bota. E se ele não aparecesse? Eu tinha 7 minutos aquele dia, porque era uma entrevista importante sobre educação. E se ele não aparece? Eu faço o quê? Não, o melhor é tu entrevistar artista. Eita! Meu, Outra pergunta, como que vocês lidam com as fake news? Como vocês sabem que é verdade? Que vocês... É, a veracidade, Sim. por causa que a gente tem muito cuidado com a fake news, né? A gente chama lá na rádio, na TV, no jornal, que nós somos certificadores. Quando alguém ouve uma notícia, assiste na voz do Mark B, pela autoridade que ele tem por estar na RBS TV, a gente acredita. Eu me lembro que teve uma vez que teve um incêndio muito grande no mercado público e uma ouvinte, mesmo vendo na TV, ela falou, eu só acredito se eu ouvir na Rádio Gaúcha. E ela ligou o rádio. E a filha dela disse, mas você está aparecendo na TV. Por quê? Porque a força dos meios tradicionais, o rádio, a TV, o jornal, mesmo um podcast, né, quando feito por pessoas que têm credibilidade, como é o caso do Marco, como é o caso das pessoas que trabalham na RBS, dá uma certificação de que é verdade. Tu ganha a confiança das pessoas. Exatamente. E aí, isso nos dá um compromisso ainda maior, porque a gente não pode errar, né? A gente não pode ter dúvida. E aí, se tem dúvida, não entra. Não vai dar aquela informação. Né? A gente vai esperar, mas tá todo mundo dizendo, né? A gente recebe muito no WhatsApp, o Jornal do Almoço tem também, mas na rádio. Todo mundo tá dizendo que teve um acidente assim assado. A gente vai ter certeza, vai ter um repórter lá que vai nos dizer. O caso daquele ônibus agora no centro de Porto Alegre, né? Tinha muita imagem, tinha muita mensagem. Ou eu vou dizer, os ouvintes estão relatando, mas o nosso repórter vai chegar. Aí quando o repórter falar de lá, ele é a autoridade máxima. Mas eu queria dizer para vocês, gurias e Mark, que é um desafio tremendo. Porque hoje, quando uma notícia falsa se espalha, principalmente pelo WhatsApp, né? Que é o nosso canal de mensagens, é muito difícil que a notícia que corrige consiga alcançar o mesmo número de pessoas. Quando tem uma fake news no Instagram e com inteligência artificial, né? Às vezes a gente acha que é verdade mesmo, né? É a foto da Gisele Bündchen, o vídeo dela falando e tal. Então eu acho, primeiro, que aumentou a nossa responsabilidade, nós como jornalistas responsáveis, né? Certificadores que somos. E eu também acho que a gente tem um papel de dizer para as pessoas desconfiarem. Nós, jornalistas, a gente até é desconfiado demais, né? A gente desconfia de tudo, para ver se é verdade. Mas será? Tá um pouco de... Essa notícia aqui não tem muita... Mas eu gostaria muito que a sociedade toda também fosse um pouco mais... Olha,
chegou uma coisa aqui no WhatsApp, vou dar uma olhada, será que é mesmo, né? Estão dizendo que a vacina vai virar... será? Se tu tomar vacina, tu vira um jacaré. Eu ouvi uma vez. Exato. Então vamos ler na Organização Mundial de Saúde, vamos procurar estudo sério. Da onde vem, né? Saber de onde vem aquela informação. Qual é a fonte? A gente pergunta muito qual é a fonte, da onde surgiu. E fonte não é da água mineral, é fonte de onde surgiu a notícia. Foi a Valentina me contou, foi a Sara que me contou. Eu ouvi do governador, eu ouvi do prefeito. Então são informações que são checadas e aí está o valor do jornalismo, né? Do bom jornalista. É aquele certificador da notícia e é um combate cada vez mais duro, né? Enfrentar a fake news. Lá na TV a gente vai até... tem matérias que estavam para entrar no ar assim e faltando 10 minutos, tira. Porque a gente não tem essa certeza e a gente não vai passar uma informação sem ter 101% de certeza. Então, às vezes, como eu falei, né, tem a reunião de pauta, tal. Na reunião de pauta, ó, tal assunto. Esse assunto tá rolando, mas tá meio assim. Aí a Kelly acha isso, tu acha isso, a Sara acha isso, eu acho diferente, fulano acha diferente. Quando tem muita opinião diferente, o diretor já, vamos ter que levantar esse assunto para ver se é isso mesmo. Fulana, tu tá responsável por levantar o assunto. E aí ela vai, cara, para todos os lugares possíveis e imagináveis para descobrir se a informação é essa mesmo. E aí ela vai e diz, olha só, eu tenho 99% de certeza. Então a gente tem 1% ainda que não está certo, nós temos que ir atrás desse 1% que falta. Então às vezes esse 1% ele só é confirmado ou não, faltando 10 minutos para entrar no ar, 5 minutos para entrar no ar. E aí a diretora Ellen chega lá e diz, não entra. Já aconteceu comigo, eu ia entrar com um comentário, né? Eu tinha falado com um repórter que era sobre um tema muito sério. E aí, como falei com a Cristina, falei, vamos nesse assunto, ela, ótimo. Aí deu, o jornal do meio-dia, né? Deu mais ou menos 10 da manhã, a Cris falou, caiu. Ainda falta apurar isso, falta um pouco, não vai dar tempo pra hoje. Aí me desesperei, né? Eu falei, meu Deus, qual vai ser meu assunto? 10 da manhã e eu apresento o programa na rádio das 10 às 11. Eu falei, que tempo que eu vou ter pra ir atrás de outro assunto? Aí elas buscaram um outro tema, uma outra reportagem e como disse Marco, né, eu fui na barriga, vai dar tempo, não vai dar tempo, porque eu vou, como eu disse pra vocês, ligar, checar, ver o que eu posso abordar. Aí fiz ali, né, em cima do laço, suando o bigode, mas no fim deu certo, mas caiu. Aí ela vai entrar amanhã, que é o dia que eu não tô, mas tá bem também, faz parte, é tudo do jogo. Acontece. E como que vocês lidam com os haters? Você recebe muitos haters? É que vocês são famosos, né? Quando tu é famoso, tu consegue saber que tu é famoso quando tu começa a receber comentários maldosos, né? Sabe que eu vou concordar muito contigo, Sara? Eu falo isso pro PG, né? Nosso colega também muito querido, muito talentoso. O PG fica muito chateado com os comentários. Eu falo aquele ditado que é prego que se destaca toma martelada, né? Quando o prego tá pra cima. O que quer dizer isso, né? Traduzindo. Quando você fala para mais gente, fala sobre mais temas e temas que são incômodos muitas vezes, né? Eu falo muito sobre mulheres, sobre empoderamento feminino, sobre o respeito que nós temos que ter e nós vivemos uma sociedade estruturalmente machista. Então é óbvio que eu tenho muita gente que se incomoda, que fala que o lugar de mulher é na cozinha, que fala que eu tenho que lavar a louça, que fala que a minha voz é isso, que fala que eu não paro de falar. Todos os homens falam muito, né? Mas aí porque daí a voz que é a voz menor, como tu estava dizendo, né? O Marco é o único. Então, muitas vezes nos programas que eu tô, são 4 homens, no programa que eu apresento são 2 homens e uma mulher. E aí quando a mulher fala, não é o que... Assim, claro que a gente não percebe isso, né? Tem uma coisa chamada viés inconsciente. Que é se eu disser pra vocês agora, vamos fechar o olho, eu tô no aeroporto e o avião tá chegando e eu vou fazer uma viagem. Como é que é a cabine? Quem é que tá pilotando o avião? Quem tá pilotando o avião? A gente imagina um homem, geralmente. Um homem branco, com um chapeuzinho, né? Sim. Mais ou menos ali. Acho que é por causa dos filmes. Isso é viés inconsciente. Sim. Isso eu a acho gente que é por causa dos aprendeu, filmes. como tu disse, né? Que a tia Anastácia tá na cozinha, que a mulher tá fazendo outra coisa, na cozinha, fazendo outra coisa. Ela não tá pilotando o avião. Isso se chama viés inconsciente. Mesmo eu que sou feminista, mesmo as mulheres, a gente se leva a acreditar nisso por quase que inércia, né? A gente vai levando isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala uma coisa que não é da ordem do que a gente tá acostumado, incomoda. E eu tenho hater assim, gente, que já são assim meus amigos.
Eu tenho a que fala que eu sou de direita, que eu sou, sei lá, bolsonarista, que fala que eu sou de esquerda, que eu sou lulista, que eu sou comunista, que eu sou gremista. Eu digo, esse é o mais fácil, porque eu sou colorada, né? Mas enfim, me xinga porque eu sou colorada, me xinga porque eu falo de futebol. E eu acho, primeiro eu acho terrível, né? Que as pessoas usem esses espaços para destruir as outras. Não acredito, sou otimista igual o Mark. Acho que a gente tem que pensar num mundo melhor, trabalhar para isso. Mas machuca. Eu tenho, às vezes, evitado de olhar muitas coisas que são agressivas. A crítica faz parte. E a gente tem que lidar bem com ela, aprender. Daqui a pouco tem alguma coisa que eu posso melhorar, uma entrevista que eu posso fazer melhor, falar mais rápido, falar mais devagar, né? Usar menos as mãos, muito falante com as mãos. A crítica faz parte. Agora, o hater, eu tenho duas aqui que eu já tô amiga delas. Que uma fala que eu sou de direita e uma fala que eu sou de esquerda. Aí, quando as duas acham, né, tipo assim, mas esse seu comentário foi muito direito, e o mesmo comentário, eu digo, bom, então se eu tô desagradando os dois, tá tudo certo. Porque significa, né, que eu tô... É uma crítica, tem diferença entre crítica, que é só pra magoar, e tem crítica construtiva, né, que é pra ajudar. Claro, super. Aí é muito difícil às vezes, de reconhecer uma outra e de aprender com isso também. Não, e eu tenho amigas, assim, né, da política nacional, que tomam uns hates, assim, horrorosos, né, a Daniela Lima, que era da Globo News, né, agora saiu, a Vera Magalhães, que às vezes eu digo assim, gurias, eu lembro pra Vera, mandei umas flores pra casa dela, porque tinha sido tão violento, mas tão violento, cara, que isso nos inviabiliza, assim, né, levantar e saber que as pessoas estão te odiando. Já aconteceu comigo, divulgaram o meu endereço, falaram que o meu prédio era aqui, para que as pessoas me atacassem, meu pai ficou super preocupado. Falaram que o prédio nem era o meu prédio mesmo, né? Eu digo, bom, se alguém quiser me atacar, me perseguir, divulgaram o meu telefone, me ameaçaram de morte, meus pais, bem, assim, pesado, puxado, usaram as minhas redes, eu tive que restringir comentário, porque eu usava pra tentar absolutamente me inviabilizar como apresentadora, como jornalista. Não é fácil. Olha, eu não sei como é que é pro Mark, mas assim, pra mim... E esse lugar, né, não, eu falo lugar de uma mulher branca, mas uma mulher, né, contra uma mulher, eu acho que é bem pesado. Eu sou um cara que eu não fico olhando muito, assim, pra essas questões, sabe? Exatamente por causa da energia. Uma energia. Sabe? É uma energia ruim demais, assim. Mas às vezes eu sempre fico sabendo, sabe? Eu vi que postaram tal negócio, tu viu? Não. Mas na real também não vou ir lá. Deixa assim, porque essa energia não sabe, não é uma coisa boa pra mim, assim, pra mim andar. Que eu me lembre, assim, teve uma vez que um cara falou assim, diretamente da minha pessoa, e isso foi pro YouTube até. E aí eu olhei assim os comentários, sabe? Quem é esse cara? Não, porque não sei o que. Ele tá pensando que é quem? Porque tá lá de favor, porque, sabe? Eu digo, cara, vocês não sabem metade da correria que é. E pior, vocês não sabem do objetivo de estar ali. Porque se eu não acreditasse nas coisas que eu faço, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Que é uma coisa que eu também gosto de falar para outras pessoas. Cara, vai onde tu tá feliz, faz o que tu tá feliz. Então, eu olhei e até conversei com um amigo meu, inclusive o Sr. César de novo, conversei com ele e disse, cara, eu acho que eu vou tomar uma atitude quanto a isso. E aí ele me falou o seguinte, não faz nada, deixa assim. Porque se tu deixar eles falando sozinho, tu vai ver que eles vai ser um eco, sabe? Vazio, assim, um eco, vazio, nada, eles falando sobre coisas que eles acreditam. E assim, isso é internet. Daqui a uma semana todo mundo esquece. E foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí, sempre que acontece alguma coisa, que eu vejo alguma coisa, eu me lembro desse conselho que esse meu amigo me deu, sabe? Tipo, olha, deixa. Olhe, claro, se for no caso, assim como a Kelly falou. É uma crítica construtiva. Sabe? Tipo, eu acho que tu tinha que aproximar mais o microfone que a gente escuta de longe. Pô, isso é uma crítica construtiva. Vou guardar pra mim, vou utilizar. Agora, tu não é nem digno de estar com esse microfone na mão. Aí não. Passa amanhã que eu tenho mais o que fazer, entendeu? Eu me lembro que uma vez uma mulher falou, era de futebol, porque eu cobri futebol. O futebol, eu cubro política, mas o futebol é pior, disparado.
E aí ela falou assim, essa Kelly Matos é virada em teta e nariz. Falei, cara, a teta eu sabia que eu tinha bastante, mas nariz eu não sabia, né? Toda vez que eu olho meu nariz eu me lembro dessa mulher. Mas assim, pra ver como é cruel com as mulheres, né? Ninguém fala, sei lá, do nariz do comentarista de futebol, né? Dos meus colegas, né? Do Pedro Ernesto, maravilhoso, do Maurício Saraiva. Mas aí pra uma mulher que quer atacar na beleza, no físico, né? Pra Onde deixar acha ela... que vai agredir ela de alguma forma. Exatamente. Mas é que nem o Marco falou, né? A gente diz muito mais sobre ela do que sobre mim. É isso. Diz sobre ela, né? O que o Pedro fala de Paulo diz mais sobre o Pedro. Eu acho que é um pouco disso, né? É isso. Assim que lidamos com os haters. Estamos seguindo o roteiro. Não, elas estão organizadíssimas. Eu tô aqui, ó. Nervosismo. Eu tô tentando esticar o olho pra ver se eu descubro pra essa pergunta, né? O resto também. Tem que ficar de olho. Qual foi o assunto mais polêmico que vocês apresentaram? Pode ser junto ou pode ser separado? Tipo, que deu mais crítica, mais comentário, mais tudo. Recentemente foi nas entrevistas de política que eu fiz na Enchente. Né? Eu fiz uma entrevista participei de uma mesa redonda, de uma entrevista com o governador do estado, por quem eu tenho profunda admiração e respeito, e era uma entrevista que era uma espécie de arena. Então todos os jornalistas, assim, vocês estão muito gentis aqui, mas esse formato, que é um formato que um senta aqui, todos estão ali em volta, é aqui, ó, pá, 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 pá. E aí o que aconteceu foi que eu fui mais, normalmente eu sou assim, né, muito mais polida, educada, porque é meu estilo. Mas ali era um formato que previa isso, né, e ele sabia disso. Então aquilo ali viralizou, até tem uma foto dele assim com os cabelos, né? Eu falei, vocês querem enlouquecer, governador, você tá dizendo que não tinha plano, vocês nunca imaginaram. E ele dizia, mas Kelly, né? Porque eu conheço, mas Kelly, é isso, isso. Aquele ali eu não percebi, porque eu não tinha retorno de imagem, né? Normalmente na TV a gente se vê, como era uma entrevista feita num ambiente, por causa da enchente, um ambiente diferente, eu não tinha. E aí eu fui parar em todos os memes que vocês podem imaginar. Tem uma figurinha que eu assim, que eu até digo, eu tava cansada, não tava desmerecendo. Mas nesse dia foi super polêmico. E eu, por chegar, foi até tarde, eu chegar em casa e amamentar meu filho, eu não vi, eu fui ver no dia seguinte. Eu fiquei até nervosa. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso, porque eu tô em todas as páginas, até reportagem no Brasil, quem é a que fez assim nos cabelos, né? Aí eu até toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu digo, tá, os cabelos eu não posso fazer mais. Depois aqui vou virar meme, né? Mas foi polêmica, mas, de novo, conversei muito com ele, né? O governador é uma pessoa muito séria e muito disponível para a imprensa, que eu acho que é louvável sempre. Mas até o pai do governador, porque eu também tenho respeito, me disse, mas Kelly, o que aconteceu? Que eu tava endiabrada. Perdeu? Uma arena. O que aconteceu? É um formato diferente, né? Como se a gente sentasse aqui e vocês viessem numa arena e ia ser... Aí tu literalmente incorporou o personagem. Eu tava assim, né? E também a enchente, acho que tava todo mundo, né? Muito a flor da pele, muito envolvido. É muito tudo. 8 a 80. Tá, ali tava 80. Tá 80. Tá Ali todo. foi isso, mas eu já voltei ao normal. Eu, graças a Deus, não me lembro assim, de alguma polêmica que eu tenha gravado, mostrado. Geralmente, muita coisa de doações, assim, né? Que eu pedi na enchente e tal. E às vezes acontecia de ter alguém que não queria que a gente estivesse lá. Assim, né? Isso acontece às vezes. Porque é um movimento natural, né? Do agradar e não agradar. Então acho que mais polêmico, assim, acho que não, até porque o viés das coisas que eu faço, eles são mais positivos, assim, né? Mostrar projetos legais, pessoas querendo fazer coisas, movimentos bons e tal. Então, são energias boas, assim, né? E não é a mesma coisa que a Kelly. Por exemplo. Eu tô na treta. A Kelly é a da treta, entendeu? Ela vai pensa num estresse, que tu sabe que vai ter um estresse, tu vai ter certeza que a Kelly vai estar lá sentada no meio do estresse, entendeu? Eu tô na treta. Bucho. Existe algo que vocês gostariam de dizer, deixar uma dica pra gente que tá começando? Algo assim. Eu tenho dicas. Primeiro que vocês foram muito bem. Quero fazer um elogio aqui, viu, prof? Foram muito entrevistadoras, muito preparadas. Eu acho que essa é uma dica. E vale pra tudo na vida, assim. A gente estar preparado. Claro que às vezes não vai dar, né? Às vezes vai cair toda a entrevista e tu vai estar lá, meu Deus do céu. E mesmo pra quando acontecem esses momentos, a gente estando preparada vai nos dar mais repertório para enfrentar aquela situação. A segunda dica que eu acho muito importante, e aí a Sara falou, né, que é a leitura. Gente, se eu pudesse dar uma dica, assim,
Mas a leitura, para mim, Kelly, ela me engrandeceu e me transformou. Mas existem outras formas também de saber, né? A gente ainda tem uma visão muito academicista, né? E até elitista, a Djamila Ribeiro fala sobre isso, de não entender o saber passado, né? Pela ancestralidade, como um saber válido. Ou pela cultura do hip hop. Hoje a gente estava, né, vindo para cá e o Marco me apresentou o slam, e agora eu estou encantada com o Bruno, né? Eu tô assim, isso é aprendizado também. Eu acho que a gente tem que olhar muitas coisas com o olhar de aluno. O professor está aqui e vai nos trazer, mas quando a gente se abre para aprender com quem que seja o professor, né? Seja o professor de fato aqui, seja o Marco, seja vocês com quem eu aprendi aqui ouvindo, quando a gente se coloca num lugar, né, de receber numa horizontalidade do saber, eu acho que todo mundo ganha. É isso. Eu vou dar sequência no que a Kelly está falando, que é se preparem e antes de chegar nesse momento de preparação, amem o que vocês vão fazer, sabe? Eu quero ser tal, né? Ama aquilo, procura saber, se informar, estudar sobre, mas isso também não quer dizer que vocês obrigatoriamente serão aquilo ali. Vocês podem ser algo próximo daquilo e tá tudo bem, amarem como vocês amam. Por exemplo, eu não comecei na comunicação, eu comecei na cultura. Teoricamente, eu poderia ser um cara que vai trabalhar com cultura, com música, tal, não sei o quê. No meio do caminho, e eu amo a música, a cultura e tudo mais, mas no meio do caminho eu aprendi e conheci a comunicação e me apaixonei pela comunicação. Eu entendi que eu posso fazer o que eu amo, né, que é a cultura, dar pessoas e tal, através da comunicação. Então eu continuo fazendo o que eu amo, entende? O importante é vocês estarem preparados, como a Kelly falou, para fazer o que vocês amam fazer. Eu quero ser uma radialista famosa, conhecida, tal, não sei o que, como a Kelly Matos é. E aí, de repente, no meio da caminhada, tu aprende que, mas editar um podcast é demais, eu amei. Tu pode se tornar uma editora de podcast e não deixar de ser a Kelly Matos editando o teu podcast, né? Então, é importante a gente fazer isso, assim, amar o que a gente está fazendo, ter respeito pelo que a gente está fazendo, ter humildade na caminhada, que é uma coisa que eu falo sempre, assim, tenha humildade na caminhada, saiba agradecer as pessoas que te reconhecem e que te fortalecem, e não precisa pisar na cabeça de ninguém para chegar onde tu quer chegar. Não precisa trair a confiança de ninguém. Vai pela amizade, vai pela amizade, pelo sorriso, sabe? Pra tu na caminhada não ter, quando tu olhar para trás, não ter alguém triste chorando. Sabe? Um arrependimento. Exatamente, vai ter sempre sorriso. Quando tu olhar para trás, vai ter sempre alguém sorrindo, dizendo vai que tu é merecedor ou merecedora disso aí. Eu vou pegar um fiozinho do que o Marco falou, porque foi muito bonito o que ele disse aqui. Toda vez que ele referiu o César Freitas, né? Vocês viram da gratidão. Na nossa caminhada, por mais talentoso que a gente seja, e por mais entregue, trabalhador, né? Eu falo que baixa a cabeça, que trabalha, a nossa caminhada é feita também de pessoas que abrem portas. E eu digo que quando eu cheguei lá, né? O lugar que eu cheguei, eu não quero competir. Eu quero abrir a porta para que mais gente chegue também. E eu acho que o Marco brilhantemente falou aqui várias vezes, o César disse, vem, que eu quero que tu transforme esse modo de exibir os personagens e a vida real das pessoas negras, não a partir do lugar de violência. Muitas pessoas abriram as portas para mim. Na TV, o Marco é uma dessas pessoas, né, que me fala, o Giovanni Grisotti, eu sou muito grata. Então, encontrar-me, muito que uma vez um colega, quando eu fui dar um passo a mais na caminhada, ele falou, eu te desejo sorte e eu desejo que a tua caminhada seja acompanhada por pessoas que sejam gentis e abram as portas. Então, quando a gente tem essas pessoas no nosso caminho, a caminhada se torna mais leve, mais produtiva e mais feliz. Muito bonito. Você também. Muito obrigada por participar. A gente poderia ficar aqui conversando um tempo hoje. Sim. Nossa, tem muita pergunta, muita coisa. Fazer edição 2. Daqui a pouco, só falar com os professores aí, ó. Próxima vez aí, ó. Bom, muito obrigada por virem. Vamos nos despedir agora, né? Vamos. Até o próximo. Tchau. Tchau. Deu? Deu.
podcast da Escola Marechal Bittencourt.